ônibus intermunicipais e ainda o transporte de estudantes. A MG 314 também é a principal ligação com outras cidades, como Coroaci e Virgolândia. É poeira na seca e barro no período chuvoso, além dos buracos. A ponte de madeira precisa dar conta do recado. Esse asfalto para a gente seria assim, uma mão na roda, como se diz para a gente. Você teria economia de tempo, economia de combustível. A luta por asfaltamento na MG 314 motivou esta audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais aqui em Peçanha. A reivindicação é antiga, já dura mais de 50 anos. E em busca de solução, os deputados ouviram autoridades locais e do governo estadual. Segundo o representante do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR de Minas, o projeto para asfaltar a rodovia está pronto desde 2008, mas não foram liberados recursos para a obra. O departamento, quando faz o projeto, é porque tem intenção, necessidade da obra. Eu acho que num estado aí de tempo pequeno resolva isso. Reforçar junto ao governo do estado para que arrume o mais rápido possível a forma de financiar a execução desse projeto, em torno de 40 milhões, para que a gente possa fazer o asfaltamento da estrada. Lideranças locais aproveitaram a audiência pública para cobrar dos governos estadual e federal investimentos em outras estradas da região. Nós vamos trabalhar para que algumas coisas possam ser atendidas, uma vez que o próprio governo já vem dentro do processo atendendo a mais de 200 municípios do estado de Minas Gerais. Nós também acompanhamos a reunião em Peçanha. Lá foi discutida a questão do hospital regional da cidade, o Hospital Imaculada Conceição. Vamos acompanhar a reportagem. Em Guanhães, os deputados visitaram o Hospital Regional Imaculada Conceição, que atravessa uma crise financeira. Segundo o atual provedor, que assumiu o cargo há uma semana, a dívida é de 4 milhões de reais. Os funcionários ainda não receberam o 13º salário do ano passado. Pacientes aproveitaram a presença dos deputados para reclamar do atendimento. A pessoa chega doente aqui, tem o médico e eles falam que o médico não tem. Contratamos ali uma pessoa da área para que venha fazer um diagnóstico para a gente onde estão as maiores falhas no atendimento e o que possa estar sendo melhorado. Os parlamentares se comprometeram a intermediar a solução para os problemas da Santa Casa de Guanhães. É uma situação ainda que causam certa preocupação, porque nós temos uma região muito populosa no entorno aqui do Hospital de Guanhães, com as cidades vizinhas que dependem desse hospital. É uma população de mais de 190 mil habitantes. Os problemas estruturais que existem aqui precisam ser avaliados na plenitude. Então, nós precisamos de ter o diagnóstico na mão para saber o que realmente aconteceu. Você assistiu aí a reportagem sobre a reunião na cidade de Guanhães e não de Peçanha, como eu havia falado. Ao meu lado está o deputado Carlinhos Moura, do PCdoB, que acompanhou as duas reuniões e vai falar para a gente o que ficou decidido nessas reuniões. Primeiro, deputado, a reunião em Peçanha, nós vimos ali o VT, várias discussões, a presença ali de vários atores nesse processo. O que foi decidido de solução para o asfaltamento da cidade? Boa tarde aos nossos telespectadores. A audiência de Peçanha foi muito representativa, vários prefeitos, de Virgolândia, de Peçanha, de São José Zacuri, de Frei Lago Negro, né? Essa audiência ela foi inclusive uma solicitação muito especial do vice-prefeito de Peçanha, que é o doutor Danilo. Doutor Danilo é que nos demandou, pediu para que lá fosse. Doutor Danilo é um médico e ele atende toda aquela região e ele sabe as dificuldades, a falta que faz o asfalto dessa estrada. Esse pedaço que vocês viram na imagem é a principal ligação do chamado Centro Nordeste Mineiro, aquele médio Rio Doce. Ela liga os três vales, o Mucuri, o Jequitinhonha, com o Rio Doce. Se ele asfaltar aquele trecho de um pouco 35 quilômetros, facilitaria, vai diminuir muito a passagem das pessoas. Você chegar a Valadares, você quase que anda 120, 190 quilômetros a mais, com aquele asfaltamento de 35 quilômetros, você vai diminuir muito. O que ficou decidido? O Estado já tem o projeto, né, o projeto avaliado em torno de 40 milhões de reais para fazer o asfaltamento. Não foi licitada a obra ainda. Por quê? Porque não tem um financiamento. No primeira proposta era que o financiamento fosse feito através de uma parceria público-privada com a Cenibra. A Cenibra compareceu na audiência e ela se dispõe a ajudar no processo. Então o que precisa é hoje o DR licitar o processo e firmar parceria
com, quem sabe, o banco japonês, que é de capital da CENIBRA, para que a obra possa começar. O Estado sinalizou que tem interesse em fazê-lo. Então, hoje o que nós precisamos é fazer a previsão orçamentária para licitar o projeto do asfaltamento. E isso pode ser feito através aqui da Assembleia, do orçamento, que é aprovado aqui na Assembleia, né, deputado? Justamente, nós já até explicamos na audiência, na verdade nós já aprovamos diversos, foram mais de R$1 bilhão de financiamento junto ao Banco Mundial, e o outro financiamento de 300 milhões junto ao Banco Japonês, que é o BIC, que tem por propósito justamente investimento no ProAcesso e no ProMG. No caso lá seria o ProMG, porque são links faltantes. Então já existe na prática, a verba existe, o que precisa é alocar ela especificamente para esse projeto. Então hoje o que nós precisamos imediatamente é convencer o governo do Estado e o DE para a importância de licitar o projeto e arrumar a verba para isso. Ok. Deputado, em Guanhães, quais foram os motivos que levaram o Hospital Regional Imaculada Conceição a chegar nesse ponto, nessa crise financeira que o hospital atravessa? Importante, sim, o hospital ele estava inclusive fechado, falta de atendimento, falta de pessoal, falta de médico, há uma dívida muito grande do hospital. Agora, quando lá chegamos ontem, encontramos uma situação um pouco mais confortável, porque o hospital já voltou a funcionar, foi eleito um novo provedor, o novo provedor ele consegue, pelo que nós percebemos, ele consegue dialogar mais com os municípios, né? Então isso, e os municípios lá, o consórcio dos municípios é muito importante para o funcionamento do hospital. O novo provedor já conseguiu, junto aos municípios, junto ao consórcio, fazer os plantões ainda, mesmo que em escala mínima, dos médicos. Então o pronto-socorro já está funcionando, a maternidade, o ambulatório, porque os municípios forneceram os médicos. Então hoje eu percebo que um passo importante foi dado, porque havia lá também uma crise de credibilidade, falta de confiança, né, os municípios com receio de investir. Então, da forma que nós encontramos, acho que pode avançar o funcionamento, porque os municípios voltaram a participar, o Estado entrou com a reforma através do PROHOSP, a estrutura física do hospital é boa, nós podemos constatar um hospital limpo, arejado, grande, equipamentos modernos. Agora a grande questão é a mão de obra, a presença dos médicos, né? O custeio, o chamado custeio do hospital, porque realmente o custeio de um hospital é caro. E esse custeio ele tem que partir, não partir do governo do Estado, do SUS, que é o governo federal, e dos municípios. E para isso o provedor ele joga um papel decisivo, porque ele é o intermediário, ele é a pessoa que faz o meio de campo. E o novo provedor, que tomou posse há um pouco mais de uma semana, me parece que já está bem ciente dessa questão e me parece que vai avançar. Então, nós voltamos mais tranquilos do que era há um tempo atrás, que nem funcionar estava. Agora a gente já viu um certo funcionamento. A comissão vai continuar. É isso que eu ia perguntar, apesar dessa melhoria da situação, os senhores pretendem continuar acompanhando? Como é que será nesse reerguimento aí do hospital? Justamente, continuar acompanhando. Nós fizemos, reforçando a visão de que lá o que a gente deu o nome de intervenção pactuada. O que é uma intervenção pactuada? É os 3 segmentos centrais, Estado, município e SUS, junto com o novo provedor, e cada passo ser discutido, ser combinado entre esses entes, para que realmente o hospital possa funcionar. Vários municípios estavam deixando porque o hospital não estava funcionando, então eles resolviam o problema deles lá pelo próprio município, não mandava o povo para Guanhães. Agora, voltando a essa credibilidade, eu acho que os outros municípios voltam a fornecer os clientes e fazer o repasse. Eu acredito que vai dar certo. É um hospital muito importante, um hospital tradicional, antigo, com uma estrutura muito boa, um corpo de funcionários muito bom, né? Então a gente resolvendo, equacionando esse problema das dívidas e esse problema do custeio, eu acredito que vamos ter bons resultados. E a comissão vai acompanhar passo a passo, nos colocamos à disposição
não tanto da Câmara dos Vereadores, através do seu presidente, o Demerval, que hoje consegue também trazer o Legislativo de Goiânia para ajudar isso. Todos os vereadores estiveram lá presentes, a Câmara em peso, o Demerval intermediando isso. Então a gente vai junto com a Câmara dos Vereadores, através do seu presidente, o Demerval, e junto à Secretaria de Saúde lá, junto ao prefeito Oswaldo e junto ao provedor, a gente vai acompanhar para que garanta o atendimento de qualidade à população. Como eu disse na reportagem, são várias cidades ali do entorno que dependem desse hospital. Então o bom funcionamento desse hospital, lá para o Centro-Nordeste Mineiro, para o Vale do Rio Doce, o Médio Rio Doce, né, o Alto Suaçuí, é muito importante e a comissão está atenta e tudo que a gente puder fazer, nós vamos fazer para ajudar. Mas, resumidamente, as duas audiências são muito boas, uma grande participação, aquela população ali é muito organizada, participativa, todo mundo foi em peso. Nós ficamos muito satisfeitos e parabenizamos a todos que lá compareceram. Deputado, muito obrigada pela entrevista. De nada, sem fazó. Eu conversei com o deputado Carlim Moura, do PCdoB. Ele foi o autor do requerimento para 2 reuniões da Comissão de Assuntos Municipais nesta segunda-feira. Uma em Peçanha, que discutiu a questão do asfaltamento de uma rodovia, e uma em Guanhães, que discutiu a situação do hospital regional que fica na cidade.